E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, tudo bem com vocês? Hoje seguimos com o nossos vídeos de retrospectiva. O assunto hoje é a Copa Sul-Americana. Vamos esmiuçar como foi a Copa Sul-Americana. Lembrando, patrocinados pela 1xBet e pelos óculos da Jaguar. 1xBet, você faz aí o seu primeiro... Clica no primeiro comentário fixado, faz sua fezinha. Agora vários campeonatos internacionais rolando, dá para você se divertir. Champions League, também tem um monte de esporte legal. Use a aposta esportiva para você se divertir como entretenimento. Então a XBet tem as melhores cotações, uma das casas de aposta mais importantes do mundo. Então não perca tempo, faça o seu cadastro e se divirta. Vamos lá, gente. São Paulo disputou a Copa Sul-Americana. Para mim, Conmebol Sudamericana, para mim era a maior esperança de título que eu tinha. Se você me perguntasse em janeiro, Barolo, qual a competição que você acredita que o São Paulo vai ser campeão? Eu falaria Campeonato Paulista e Sul-Americana. Mas eu achava que o Campeonato Paulista era mais difícil que a Sul-Americana. Porque pela qualidade dos adversários, né? E o Campeonato Paulista tem Palmeiras, Corinthians, Santos. Então não é um campeonato tão simples assim como muita gente pensa. Ainda mais depois da decepção de Córdoba, né? Que tem gente até hoje pagando a viagem para Córdoba. E o São Paulo estreou na segunda fase, porque teve uma fase pré-sul-americana e caiu no Grupo B. No Grupo B era o seguinte, um time bem conhecido nosso, o Tigre, que tem a história curiosa que a gente vai relembrar, o time colombiano que eliminou o Corinthians em 2011, o Tolima, né? E o Tolima em 2022 venceu o Atlético Mineiro na Libertadores e quebrou um recorde de 18 jogos invictos do Galo. Esse Tolima dá dor de cabeça, hein? Essa invencibilidade de 18 jogos é a maior da história da Libertadores. E outro time que eu nunca tinha ouvido falar, o tal de Puerto Cabello. Eu lembro que a gente fez o sorteio ao vivo aqui, eu falei, esse Puerto Cabello, só falta o São Paulo perder pro Puerto Cabello. E o Puerto Cabello faria parte da nossa história, que seria o último jogo sob o comando do Rogério Ceni. O São Paulo estreou no dia 6 de abril, lá na Argentina, contra o Tigre. Foi um jogo que eu me empolguei com o Erisson. Ele fez 2 gols, o Mendy chutou bola na trave, o Erisson fez o primeiro gol recebendo um passe do Nestor, e aí outro ele bateu, a bola desviou. Bom, o São Paulo conseguiu a vitória fora de casa. E aí a gente se empolgou com o Erisson, né? O segundo jogo, no dia 18 de abril, o São Paulo venceu o Puerto Cabello no sufoco danado, 2-0. Foi naquele jogo que pra mim foi muito simbólico. Quando acabou o jogo, vocês lembram o que aconteceu? O Michel Araújo e o Marcos Paulo fizeram os gols. O Marcos Paulo, que tinha brigado com o Ceni, entrou no segundo tempo e fez o gol. E eu lembro que é um jogo horroroso, foi um dos piores do ano. E aí quando o Marcos Paulo fez o gol, ele foi na torcida e fez reverência. Eu falei, nossa senhora, parece um Mbappé, jogando, ele se acha um Mbappé. E aquele foi marcado como o último jogo do Rogério Ceni. Eu lembro desse dia, eu saindo do estádio e falando o seguinte, vai cair, esse ano vai ser rebaixado. Se continuar com esse time horroroso, com o Rogério Ceni como treinador, o São Paulo vai cair. Aí logo depois ele foi substituído e graças a Deus chegou o Dorival Júnior. E já pegou o terceiro jogo, né? No dia 2 de maio, o São Paulo enfrentou o Tolima fora de casa, empatou 0-0, perdeu 100% de aproveitamento, né? Um jogo sofrível. Nesse jogo jogou Rafael, Arboleda, Rafinha, Luciano, Gabi, Pablo Maia, Ferrarese, um monte de jogador aí titular, um jogo horroroso também. A Copa Sul-Americana tem uns jogos nos campos muito ruins, né? Em alguns momentos chega até a ser deprimente. O quarto jogo, mais um 2-0 no Porto Cabello fora de casa. Mas dessa vez foi um time quase todo reserva. O Rato fez um gol e o Alisson fez um gol nos acréscimos, né? Com esse jogo, com essa vitória, o Dorival completava 10 jogos invictos no comando do time. E o São Paulo já praticamente deixou a classificação encaminhada. Fomos pro quinto jogo, no dia 8 de junho. Uma goleada em cima do Tolima, 5-0. O Caio fez 2 gols nesse dia. Eu tava em todos os jogos no Morumbi. O Caio fez dois gols nesse dia. O Caleri marcou, Luciano e David. E aí, com essa vitória, o São Paulo era líder do grupo, invicto e sem tomar gol. Era uma campanha razoável, né? E aí, fechando a fase de grupos, aquele jogo simbólico contra o Tigre, que a gente não conseguiu terminar o segundo tempo em 2012. Muita gente fala, tinha que vencer o Tigre, só foi campeão da Copa do Brasil porque venceu o Tigre. Venceu por 2-0, se classificou em primeiro com 13 gols marcados e nenhum sofrido. 2-0, mesmo placar, os gols foram do Juan e do Rato. E aí, eu só discordo disso, que tinha que jogar o segundo tempo contra o Tigre. Foi campeão da Copa do Brasil, não foi porque jogou o segundo tempo contra o Tigre, foi porque teve planejamento, dedicação, teve o Dorival, por isso que conquistou a Copa do Brasil. Fomos para as oitavas de final, pegamos o San Lorenzo.
derrota por 1-0 fora de casa no primeiro jogo. E aí o Dorival, nesse jogo, o São Paulo perdeu do São Lourenço, o Dorival perdia a invencibilidade dele de 3 anos em competições sul-americanas. A última derrota do Dorival tinha sido com o Atlético Paranaense contra o Colo-Colo em 2020. Aí no segundo jogo no Morumbi, 2-0, gols do Luciano e do Caleri e do Luciano. E nesse jogo eu lembro que quando começou o jogo, porque eu revi todos esses jogos, né, para gravar esses vídeos, eu revi todos esses jogos. Quando começou o jogo, o São Paulo deu a saída e já foi todo mundo pra frente. Eu falei, vai atropelar o São Lourenço, vai conseguir a classificação. E conseguiu a classificação. E aí fomos para as quartas de final contra a LDU. Primeiro jogo, vocês lembram do primeiro jogo? Dia 23 de agosto, um primeiro tempo absurdamente ruim do São Paulo. O São Paulo terminou o primeiro tempo perdendo de 2-0 e poderia facilmente ter terminado o primeiro tempo tomando de 4. Porque a LDU, na altitude, não sei o que, mas o time entrou desligado demais. A LDU perdeu vários gols. Quem colocou a gente na disputa de novo foi o Lucas. O Lucas, que fez um gol no segundo tempo, o São Paulo achou o gol. E o Lucas colocou o São Paulo na disputa de novo. E mais uma vez a gente vivia a expectativa de conseguir a classificação, empurrando. O São Paulo conseguir a classificação empurrado pela torcida no Morumbi. Só que aí, no segundo jogo, que foi das quartas, que foi no dia 31 de agosto, o comportamento do time foi completamente diferente. Eu tava lá no Morumbi e eu já falei pra vocês sobre isso, né? A atmosfera do estádio. Contra o Corinthians a gente tinha certeza que ia passar na Copa do Brasil. Porque a atmosfera era diferente. Nesse jogo contra a LDU, o segundo jogo, o São Paulo não foi tão intenso. O São Paulo não criou tantas chances. O São Paulo jogou com um jogador a mais praticamente o segundo tempo inteiro. E só conseguiu fazer um gol com a Arboleda lá no sufoco. E aí, infelizmente, 52 mil pessoas viram o Rames Rodrigues perdeu um pênalti. Os jogadores da LDU bateram perfeitamente os pênaltis, o Rafael não conseguiu pegar nenhum. E aí surgiu aquela história, todo mundo falando, o Rafael não pega pênalti. Eu, inclusive, comentei no vídeo pós-jogo que o Rafael não era pegador de pênaltis, mas aí depois eu fui ver, ele pegou contra o Água Santa e pegou contra o Sport. Nas decisões que o Rafael disputou de pênaltis, ele só não pegou contra a LDU. E o Rames Rodrigues decepcionou. Eu lembro desse dia, quando ele foi bater, perdeu o pênalti e o São Paulo saiu da competição. Só que a gente ainda estava muito vivo na Copa do Brasil. Então, eu achei que teve... Se você pode achar um lado bom nessa eliminação, aí foi... o São Paulo disputava só 2 competições. Só duas não, né? Só 2 disputava o Campeonato Brasileiro, que estava ali meio de tabela, aquele que a gente gravou no vídeo anterior, né? Falando do desinteresse no Campeonato Brasileiro. E aí o foco era na Copa do Brasil. Então... No vídeo de amanhã falaremos da Copa do Brasil. Lembrando, New Era, hein? Nossos bonezinhos, vou deixar no primeiro... não coloquei, vou colocar o meu boné na minha cabeça de joelho. Vou deixar no primeiro link da descrição o site da New Era para você conferir. Tem os produtos, a maior fábrica de bonés do mundo. Você tem lá bonés oficiais do São Paulo, são vários modelos, tem as toucas também de lã, que são bacanas pra caramba, e tem vários outros produtos, blusas de frio, camiseta regata, tem tudo que você possa imaginar. Quer uma dica? Dá uma conferida no site da New Era, só clicar lá, você dá um rolê, você vai ver que eu tô falando do material de qualidade sensacional da New Era, tá bom? Gente, então a gente se encontra, muito obrigado mais uma vez, peço pra você seu link, peço pra você... o seu link, peço para você o seu like e peço para você se inscrever no canal para a gente tentar bater a meta de 520 mil inscritos. E amanhã falaremos da Copa do Brasil. Quer dizer, se meu planejamento estiver certo, o vídeo de amanhã entra a gente falando da Copa do Brasil, a maior conquista do São Paulo nos últimos 15 anos e que para mim eu zerei a minha vida como torcedor, assisti todos os jogos do São Paulo no Morumbi e o da final, assisti nos 2 no Rio e em São Paulo. Inesquecível, nosso grande momento de 2023. A gente conversa amanhã, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Tchau, tchau.